Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse canal. Vamos hoje fazer um vídeo aqui para poder avaliar um pouquinho, né, aquilo que a gente chama de desonestidade intelectual, né, e eu vou avaliar a desonestidade intelectual de um criacionista específico. A gente sabe que vários criacionistas eles, né, têm esse tipo de comportamento, né, de apresentar fatos distorcidos, né, a respeito da evolução e até mesmo fatos fraudulentos ou mentirosos para poder defender, né, o ponto de vista deles, né? E aqui, né, eu selecionei um trecho de um debate que um criacionista conhecido aqui, né, que já veio aqui no meu canal algumas vezes também, já entrou nas lives, né, que é o Otângelo Grasso. Talvez alguns de vocês conheçam. Quem não sabe, né, o Otângelo Grasso é um criacionista que ele mora aqui no Brasil, né, não é nem brasileiro, é suíço, parece, mas mora aqui há muitos anos. E é defensor ferrenho aí do criacionismo da Terra Jovem, do design inteligente, né, de todas essas pseudagens. E há um tempo atrás, o Otângelo Grasso ele participou de um debate no canal do Antônio Miranda. Antônio Miranda, para quem não conhece, é um canal aqui, né, hoje em dia o canal chama-se Teologia Reversa, que é um canal que falava sobre ateísmo, filosofia, né, e um pouco de ciência também. E na época, né, o Antônio Miranda ele tinha feito um debate com o Otângelo que o tema era criacionismo versus naturalismo, acho que era alguma coisa assim. E aí, dentre os vários trechos ali, né, que eu pude observar, né, a gente percebe muitas desonestidades, né, muitos comportamentos desonestos ali do Otângelo, que a gente vê em muitos criacionistas. Aqui eu não estou falando que o Otângelo é desonesto, uma pessoa desonesta, uma pessoa má, mas eu estou dizendo que intelectualmente sim, né? Intelectualmente ele é, assim como vários outros criacionistas. E eu vou explicar aqui o porquê, né? Eu vou colocar o trecho aqui, né, da parte que o Otângelo está falando, né? Ele está apresentando os argumentos, né, dele pro Antônio, e é um trecho que na verdade ele está lendo, né, um texto em português, né, que parece que é algum site ou blog, né, dele, e aí ele coloca ali várias discussões ali sobre esse tema de criação, de criacionismo e evolução. E ali ele colocou nesse trecho, ele pegou um trecho de um livro do Paul Davies, né, que foi traduzido no português para A Origem da Vida, se não me engano. Né? Eu até tenho esse livro aqui, né? Acho que é o Origem da Vida, depois eu ponho na descrição aqui o link, né? O link não, ponho o título do livro certinho para vocês, tá? E o Paul Davies é um físico, né? Eu acho que ele é americano, né, se não me engano, né? Mas ele é um físico que trata muito dessa questão. Ele se envolve bastante com esse assunto sobre a origem da vida, a astrobiologia, né? E ele escreveu um livro tratando desse assunto, né? Do ponto de vista ali, né, da área dele da física e um pouco da química. É um livro bem interessante que eu estou ainda terminando de ler, né? Não li tudo. Mas o Otângelo, então, ele está citando um trecho, né, de uma frase ali do Paul Davies, né, nesse livro que eu já identifiquei. E aí eu vou colocar aqui o trecho do que o Otângelo citou, para que vocês possam, então, se atentar ao que ele vai falar, né, o que ele vai citar, na verdade. E aí depois eu vou comentar em cima, tá? Então, vou colocar ele aqui. Vez em toda a sua complexidade. E Paul Davies escreveu no livro Origem da Vida: reconhecer a interdependência das moléculas componentes dentro de um organismo vivo nos apresenta imediatamente um quebra-cabeça filosófico gritante. Se tudo precisa de tudo ou mais, como surgiu a comunidade de moléculas em primeiro lugar? Como a maioria das moléculas grandes necessárias à vida são produzidas apenas por organismos vivos e não são encontrados fora da célula, como elas vieram a existir originalmente, sem a ajuda de um cientista intrometido? Poderíamos seriamente esperar que um tipo de sopa Miller fizesse todas de uma vez, dada a natureza imprevisível de sua química? Em relação à síntese de membranas celulares prebióticas. Bom, então é isso, né? Vou parar aqui. Esse é o trecho que eu queria mostrar, que é um trecho, né, de uma frase retirada do livro, né, do Paul Davies, que ele disse, né, essa passagem. Então, eu vou retomar aqui, né, esse trecho, tá? Que o Paul Davies, ele diz o seguinte, né? Então, ele diz que reconhecer a interdependência das moléculas componentes dentro de um organismo vivo imediatamente nos apresenta um quebra-cabeça filosófico gritante. Se tudo precisa de todo o resto, como surgiu a comunidade de células? Como a maioria das grandes moléculas, né, necessárias à vida são produzidas apenas
por organismos vivos e não são encontrados fora da célula, como elas vieram a existir originalmente, sem a ajuda de um cientista intrometido. Poderíamos esperar seriamente que um tipo de sopa, né, do Miller-Urey, os fizesse todos de uma vez, dada a natureza de acertos e erros de sua química, né? Então, essa é a indagação que o Paul Davies faz uma provocação, dado aí a complexidade dos tipos de moléculas que tem que ter presente ali numa terra prebiótica, né, numa sopa primordial, né, para poder pensar sobre a questão da origem da vida e pensar como que a vida, né, as primeiras células se originaram, porque elas precisam de uma série de componentes ali, né, básicos ali para poder funcionar, né? Então há alguns tipos de moléculas, né, que são necessárias. Então essa é a questão. E aí o Otângelo, no contexto, vocês podem assistir a live por completo, procurem no canal Teologia Reversa, essa live aqui, né, onde eles fizeram esse debate, e podem assistir lá completo. Só colocar lá Antônio Miranda versus Otângelo, né, que já aparece, tá? Ou criacionismo versus naturalismo, que deve aparecer. E aí a intenção, né, que a gente percebe aqui do Otângelo e outros criacionistas como ele é de fazer essas citações. Isso é muito comum, fazer citações de cientistas, né, que não são criacionistas, que aparentemente disseram alguma coisa que parece que eles estão concordando que não temos uma solução para poder responder perguntas a respeito da origem da vida ou de aspectos da evolução da vida, por exemplo. Então isso é muito comum, isso é muito feito, tá, pelos criacionistas. E aqui eu vou mostrar como que eles têm esse quesito de desonestidade intelectual, porque eles citam, né, citar trechos de um livro de uma forma descontextualizada não prova absolutamente nada, né? Na verdade, só demonstra mesmo a desonestidade intelectual desses criacionistas. Então, né, usando o próprio método aqui do Otângelo, eu também vou citar um outro trecho, né? Um outro trecho que é no mesmo capítulo, que o Paul Davies continua, né? Então o Paul Davies ele continua, inclusive o Otângelo ele deixa ali um trecho maior, né, que ele não leu, que o Paul Davies continua fazendo algumas dessas indagações, né, interessantes. E aí, só que não tinha ali no texto do Otângelo, né, uma parte mais à frente ainda do capítulo, né, que é quando ele vai começar a concluir o capítulo e as ideias levantadas ali, tá? E aí, a resposta, né, a conclusão do Paul Davies, né, do capítulo, principalmente ali, é a seguinte. Então, qual é a resposta? Afinal, a vida é um milagre? Né? Pergunta o Paul Davies. No capítulo 4, examinarei cuidadosamente as últimas tentativas de explicar como uma mistura química pode efetivamente encurtar as vastas probabilidades acumuladas contra a montagem espontânea de moléculas complexas. Aqui eu só quero fazer uma observação geral. Os primeiros seres vivos eram, sem dúvida, muito mais primitivos do que os micróbios de hoje. Você não pode olhar para as bactérias existentes, com seus metabolismos refinados e especializados, e esperar que todos os seus componentes tenham sido feitos e montados em sua forma existente em uma sopa primordial. Os micróbios de hoje emergiram apenas gradualmente, após um longo período de refinamento evolutivo, de um começo difícil e pronto. A vida primitiva teria sido muito mais descuidada bioquimicamente do que os organismos de hoje. Tá vendo só? Então, se vale fazer uma citação descontextualizada do Paul Davies para dizer, olha só, o Paul Davies concorda que não há solução para se falar a respeito da origem da vida, e como se ele estivesse concordando com uma interferência de uma inteligência, né, para isso. Aqui a gente, por outro lado, no mesmo capítulo, no final, ele concluindo o capítulo, ele dá essa resposta. Tá? Então, só para mostrar que não, Paul Davies de maneira nenhuma defende o que o Otângelo quis, né, fazer ou sugerir que ele defendesse. Assim como vários outros pesquisadores, né, cientistas da área de evolução, né, o Stephen Jay Gould, que é um paleontólogo famoso, né, muito citado também pelos criacionistas, também frases descontextualizadas dele, né, ele já faleceu, não está mais vivo, mas existem muitas citações também nesse sentido, tá, do Gould. Então, aqui, né, só uma amostra, né, esse vídeo é curto, rápido mesmo, só para dar uma amostra grátis aí, né, e mostrar de uma forma muito simples como que a gente pode, então, rebater aí, né, e corrigir, né, essas afirmações grotescas, né, desses criacionistas, né. Então, não Paul Davies e nenhum cientista sério que esteja trabalhando sobre isso todos eles reconhecem a dificuldade de trabalhar com o assunto da origem da vida, que é um assunto complexo e difícil,
biologia, de uma forma geral, falar de cosmologia, são assuntos complexos, né? Então, ninguém está falando que é fácil e que tem a resposta fácil. Mas a questão é que eles, né, os criacionistas, é que eles trazem essa visão que eles têm a resposta fácil. Ué, Deus fez, teve inteligência por trás, criou tudo e ponto final. Então, quem tem a resposta fácil são eles, né? E nós não temos a resposta fácil. Nós estamos em busca dessas respostas, sabemos que os caminhos são tortuosos e espinhosos, né? Mas o mais importante é que a gente não tenha preguiça de estudar, tá? E principalmente, né, preguiça de pensar e dar respostas simples, né, simplórias, na verdade. A resposta ela pode até ser simples, o que ela não pode ser ser muito simplória, né? E também ela tem que ser uma hipótese científica, né? E advogar ou defender uma inteligência sobrenatural na origem da vida não é uma hipótese científica de jeito nenhum, tá bom? Então é isso que eu queria comentar, só para poder expor um pouco a desonestidade intelectual de criacionistas e não, né? Eles estão errados em relação a essa questão. Muito obrigado, então, pessoal, por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima. E deixem o like aqui, por favor, tá?